Há quanto tempo você está tentando se estabelecer como um artista? 2 anos? 5? 7? 10? E aí? O que mudou de lá pra cá? De verdade, na real, o que mudou de lá pra cá? Não o que você posta, não o que você produz, o que você sente. O que você sente quando olha para o extrato no fim do mês, quando olha os seus números na plataforma, quando você se levanta da cama ao acordar. O que você sente. Se a resposta te incomoda, se ela faz você querer fechar esse vídeo, a mensagem dele é para você. Se ela não te incomoda, mas você está aqui de qualquer forma, cuidado. Você pode estar anestesiado. E se esse for o caso, o conteúdo desse vídeo é ainda mais importante para você. Nos próximos 45 minutos eu vou te mostrar por que quase todo artista independente trava no mesmo lugar. Quais mentiras mantêm esse loop vivo e quais 3 condições precisam existir para você sair dele. Sem motivação vazia, dados e fatos. Sem delongas, bora! E assim, antes de ir mais fundo, eu vou precisar te mostrar uns dados, tá? Inteligência de mercado. Porque talvez agora você deve estar pensando, pô, o problema sou eu, que é só com você. Que todo mundo tá bem e você é a exceção. Não, eu vou te provar com números, tá? Mas antes de mais nada, se respeite. Você não é incapaz. O que eu vou te mostrar agora não é para te deprimir, é para te libertar da culpa. Porque quando você entender que 95% dos artistas independentes estão no mesmo lugar que você vai entender que o problema não é pessoal, é sistêmico. Primeiro, como os artistas estão. 86% dos artistas independentes relatam burnout e estresse mental significativo. Pesquisa com mais de 2.000 artistas da Digital Music em 2026. E a causa número 1? 68% apontam insegurança financeira. Eu me incluo nesse número, tá? É por isso que eu tô rindo. Segundo, quanto realmente entra? A mediana, o valor central que divide o conjunto em duas partes iguais da renda de um músico com streaming é US$ 1.450 por ano. Metade das pessoas, dos artistas ganham menos do que isso. Não é por mês, por ano. True Story Media 2025. 82% não conseguem bancar uma turnê. 46% não ganharam nenhum dinheiro com atividades musicais. Zero Exposure Music Report 2023. E o Spotify, a maior plataforma de streaming do mundo. Apenas 0,6% dos artistas geram mais de US$ 10.000 por ano. São 71.200 de quase 12 milhões. Dados da própria plataforma. Pausa. Pausa. Pensa nesse número. Sabe que jogo de azar te dá mais chance do que isso? Todos. A aposta mais insana do cassino, que é um número na roleta, te dá 2,7% de chance. Cara, streaming é loteria. E assim, você não está sozinho, você está dentro de um padrão. Porque quando algo afeta quase 100% de uma amostra relativamente aleatória, não é fraqueza individual, é um sistema falho. O jogo tá bichado, ele foi desenhado para você perder. E assim, de onde eu tirei 95% do título? Cara, segundo a Exposure Music Report, apenas 11% dos artistas independentes vivem exclusivamente de música. 89% não. Desses 11%, a gente já viu. 86% limite, burnout, 82% não bancam turnê, 0,6% tem renda relevante com streaming, 46% não ganharam nada. 95% é conservador, dá para ser pior. A pergunta então não é o que tem de errado com você, é o que tem de errado com o sistema em que você está operando. E se você está pensando, ah, tá beleza, mas quem tem um emprego normal deve estar melhor, né? Cara, apenas 20% dos trabalhadores no mundo se sentem engajados. Gallup 2026. O emprego seguro também é um loop. Trocar a arte pelo CLT não é sair do problema. É só sobreviver batendo ponto, tá? A diferença é que você está tentando construir algo com significado, algo de valor. O problema não é a escolha pela arte, é a falta de estrutura para fazer essa escolha funcionar. Esse vídeo vai deixar extremamente claro, tá? Ato número 1. O espelho. Existe um ciclo invisível que todo artista
que a maioria dos artistas independentes vive. E assim, a gente não percebe, ou a gente normalizou esse ciclo, tá? Ele funciona assim. Você tem uma ideia brilhante, você fica super empolgado, começa a criar, tal, pá, entra em flow, é madrugada que vai. Mas aí você acorda no dia seguinte e a vida real vem. O trabalho cobra, o dinheiro aperta, a energia acaba. Você termina o projeto pela metade ou termina, tipo, exausto e lança sem pensar. Isso é, né? Se você terminar. Porque ele pode virar aquela pasta ideia top V30 terminar depois. Isso é sintoma, tá? Vai ficar claro mais pra frente. No final no fim das contas, nada acontece, frustração, você se recolhe. As semanas passam, mas assim, o artista em você não morre. Ele morrer é você morrer. Eu sei essa sensação. E aí outra ideia aparece, você se empolga de novo e a gente já sabe qual que é o fim da história, né? Empolgação, criação apressada, lançamento cego, silêncio, frustração, pausa, nova empolgação e fica nisso aí e é dinheiro que vai embora, é dinheiro que vai embora e é tempo que não volta. E assim, isso pode rodar por anos. E o mais perverso é que cada volta nesse ciclo te convence um pouco mais que o problema é o seu talento de que você não é capaz. Parêntese, mentira, você é sim 100% capaz. Porque, e assim, você está produzindo, você está se mexendo, você está evoluindo, as suas habilidades e a sua técnica são cada vez melhores, mas nada muda. O problema não é a produção. O problema é que esse ciclo é um loop fechado. Não existe acúmulo, não existe crescimento, não existe direção. Cada projeto começa e termina em si mesmo. Ele não alimenta o próximo, ele não alimenta um ecossistema, ele não constrói uma base para você poder gerar momento. É tipo, é como se você estivesse enchendo um balde, sabe? Um balde furado. Você coloca água, coloca água, coloca água, coloca água, coloca água. Mas a porra do balde nunca enche. Por quê? Porque tem buracos no sistema que ninguém te mostrou. Falhas no sistema que ninguém te mostrou. O custo invisível. Esse loop ele tem um custo que passa batido. Tem o custo monetário, assim, dinheiro. Mas o maior custo é o custo emocional, é a dor na alma, é aquela dor de pensar, eu quero, eu amo, mas será que isso é pra mim? É a dúvida, é a incerteza. A incerteza é a morte da arte. Sabe aquele amigo que te pergunta, e aí, brother, como é que tá a música? Tará! Na maior inocência, você não sabe o que responder. Te bate aquele puta desânimo. Ou aquela conversa de família que tá todo mundo ali conversando, tá. De repente você fala do seu projeto. Silêncio. Aquele olhar de piedade disfarçada. Aquele olhar de putz, tá perdido. Ou pior, aquele dia em que você se olha no espelho e pensa: 3, 5, 7 anos e eu não saí do mesmo lugar. Isso destrói, isso corrói. Eu já estive lá. Um dia você percebe que, cara, você não fala mais dos seus projetos com a mesma energia, que você já não acompanha mais artistas que antes você ouvia todo dia. Você consome menos arte, você consome menos música, você se afasta daquilo que você ama. Você automatizou a decepção e o fracasso. E é nesse momento que nasce uma coisa muito perigosa. Resignação disfarçada de maturidade. Você começa a dizer: pô, é assim mesmo. Como se fosse sabedoria. A indústria é difícil, poucos conseguem. Pelo menos eu faço o que eu amo, né? Não, 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 não. Isso não é maturidade. Isso é anestesia. Coping mechanism é a forma que a mente encontra para parar de sentir a dor de algo que deveria estar funcionando, mas não está. Outro problema, a solidão estrutural. Tudo isso acontece em silêncio, porque, cara, artista independente não tem RH. Você não tem chefe que percebe que você tá no limite, né? Não, na verdade, né? Que chefe percebe que você tá no limite? Onde isso? Você não tem colega de setor com quem compartilhar a mesma frustração. No almoço, na verdade, você não quer compartilhar sua frustração com colegas do setor, né? Tem um pouco de ego aí. Você opera sozinho. E operar sozinho, quando você opera sozinho, você perde a régua. Você não sabe se o que você está sentindo é normal ou precisa mudar. Você não sabe se está progredindo ou se você está estagnado enquanto se mexe. Dúvida, incerteza. E assim, você não fala sobre isso. Porque no Instagram tá todo mundo bombando,
Todo mundo parece produzindo, todo mundo parece avançando e admitir que você está travado parece fraqueza. Então você mantém a fachada. Aí você abre os stories, mostra o beat, bota o lançamento em breve, com emoji de fogo, mas por trás, cara, você tá pensando se você paga a porra do boleto ou se você banca a arte. E essa solidão, ela não é circunstancial, ela é estrutural. O modelo de artista independente, como ele existe hoje, ele foi desenhado para te manter isolado, sem rede, sem suporte, sem espelho. Porque artista isolado é artista vulnerável. Aceita qualquer contrato, aceita qualquer cachê, aceita qualquer migalha. E quando questiona, não tem ninguém para confirmar. Cara, não, não é assim, isso tá errado. Você merece muito mais que isso. Agora, por que isso acontece? Vamos para o segundo ato, o sistema. O sistema ele tem algumas engrenagens, algumas armadilhas. A primeira delas é a armadilha do tempo. O modo sobrevivência ele tem engrenagens e a gente vai abrir essa máquina. A primeira engrenagem é o tempo. Não a falta dele, a contaminação dele. Quando você trabalha fora da arte para se sustentar, ou você está na correria para se sustentar, o tempo que sobra para o criativo, ele já chega envenenado. Ele não é um tempo limpo, é um tempo residual. Tempo depois do esgotamento, tempo entre obrigações. E criar com tempo envenenado gera resultados envenenados. Projetos meia-boca, decisões apressadas, estratégia zero. Mas o pior não é e assim, o pior não é o tempo da produção, tá? Porque criativo a gente gosta. É o tempo do pensamento. Para construir uma carreira, você precisa de espaço para pensar. O que eu tô fazendo? Para onde eu tô indo? O que tá funcionando? O que eu preciso mudar? Esse tempo, pensamento estratégico exige calma, distância, perspectiva. E quando toda a sua vida é urgência, não existe calma, não existe distância, você está tão dentro do problema que você não consegue ver problema. É como tentar ler uma placa estando colada nela. As letras estão ali, mas você não consegue formar a palavra. Você precisa dar um passo atrás e o modo sobrevivência não te deixa dar esse passo. Armadilha número 2. A armadilha financeira. A segunda engrenagem, o dinheiro, ou melhor, a imprevisibilidade do dinheiro. Não é ser quebrado que te trava, tá? Ah, parêntese, estar quebrado é diferente de ser pobre. Ser pobre é um estado de mente. Ser quebrado é o estado de você não ter dinheiro. É não saber quando vem. A incerteza. Quando você não sabe se o mês que vem fecha, toda decisão passa por um filtro de medo. Invisto nesse clipe ou guardo para emergência? Faço esse projeto autoral ou aceito o freela que paga, mas porra, bosta? E o medo toma decisões horríveis. Medo aceita qualquer porcaria. Medo não investe em si. Medo não experimenta. Medo escolhe o caminho mais curto, que é sempre o caminho mais raso e que não acumula. A coisa mais devastadora que a instabilidade financeira faz não é te deixar sem dinheiro. Não ter dinheiro não é problema, por incrível que pareça. Tá? O problema é não saber quando e quanto entra. É te deixar sem coragem. Porque coragem precisa de chão. E quando o chão está tremendo, você não arrisca, você se agarra, você fica preso. E artista que não arrisca é artista que não evolui, que repete as fórmulas seguras, que não explora, que lentamente vai ficando irrelevante e nem percebe, porque eu tá ocupado demais tentando não morrer, não cair. Criatividade é arriscar, é ousar pensar diferente. Isso não é drama, é mecânica. Seu cérebro está em modo sobrevivência. Ele desliga a parte criativa e liga a parte de defesa. Neurociência pura. O cortisol da incerteza financeira literalmente inibe os circuitos de criatividade e exploração. Você não está bloqueado por falta de imaginação, de inspiração. Você está bloqueado por excesso de estresse. Você está estressado, cara. Simples. Armadilha número 3. E essa daqui é foda. A terceira engrenagem, e, mano, ela é traiçoeira demais. A invisibilidade acumulada. Quando você não tem um sistema de distribuição ou uma estratégia, cada projeto nasce e morre sozinho. Você lança uma música, tem um pico de 48 horas, depois
desaparece. Lança outra música, outro pico de 48 horas, desaparece. Familiar, né? Não existe continuidade, não existe narrativa. Cada lançamento é um evento isolado, não é um tijolo construindo uma plataforma sólida. E sabe o que isso faz ao longo do tempo? Invisibilidade composta. Assim como os juros compostos fazem dinheiro crescer exponencialmente, a falta de construção faz a sua presença encolher exponencialmente. Porque quando você recomeça do zero a cada projeto, outros estão acumulando. Cada vídeo deles alimenta o próximo. Cada fã conquistado fica. Cada conteúdo trabalha por eles 24 horas por dia. E não é porque eles são melhores, é porque eles têm um sistema que acumula. E você tem eventos isolados que evaporam. Depois de 3 anos, eles têm uma base de fãs. Você tem um portfólio. A diferença é que a base sustenta. O portfólio só serve para impressionar quem olha ele por 5 minutos. A pergunta então é: por que artistas aceitam essa situação? Porque eles aceitam porque existem mentiras poderosas que mantêm esse sistema intacto. Por que isso acontece, galera? Vamos lá. As mentiras. Existem histórias que a cultura ou nós mesmos até repetimos tanto que viram verdades inquestionáveis. Só que elas não são verdades, elas são prisões narrativas. E enquanto você morar dentro delas, você não sai, tá? Mesmo que você tiver a opção de sair, você não sai. A mentira número um: se a minha arte fosse boa, as pessoas viriam até mim. Essa é a mentira da descoberta espontânea. A ideia de que o talento é um imã e que se você for bom o bastante, o mundo vai te encontrar. Eu pensava dessa forma. Se eu melhorar minha técnica, se eu mostrar meu talento, as pessoas vão me achar e eu vou bombar? Não vai. Ainda mais no mundo de hoje. E vai piorar, tá? Porque logo mais nem só com pessoa você vai estar competindo. O mundo está barulhento demais. Existem 100 mil músicas lançadas por dia no Spotify. Existem 500 horas de vídeo de subidas por minuto no YouTube. Nesse contexto, esperar ser descoberto não é humildade, é ingenuidade logística. Talento é condição necessária, mas não é suficiente. Nunca foi. Nem Da Vinci esperou ser descoberto. Ele escrevia cartas se vendendo para príncipes. Pitching, cold outreach, no século XV. O mito da descoberta espontânea serve para manter artistas passivos, esperando. Só que esperar não paga a conta e não constrói nada. Mentira número 2. Eu preciso ser original antes de ser estratégico. Essa é a armadilha do perfeccionismo disfarçado de inteligência artística. Não vou pensar em público, em posicionamento, em distribuição. A minha arte tem que estar perfeita antes. Quando ela estiver perfeita, eu vou saber tudo isso. Notícia! Notícia. Nunca vai estar perfeito. Perfeita. E enquanto você esperar a perfeição para começar a construir, o tempo passa e a base não cresce. Originalidade não nasce do vácuo. Ela nasce do contato com o público, com feedback, com o mercado, com outros artistas. Você precisa publicar para descobrir o que é original em você, não o contrário. Artista que espera estar pronto para aparecer é artista que nunca aparece. E outra, nenhum artista é 100% original. Todo artista rouba. Livro muito bom, por sinal. Na verdade, o melhor artista é aquele que rouba melhor e vende com a cara dele. Roubar aqui não é nada mais do que se inspirar. Benchmark traduzido para o língua dos negócios. Tudo que você sabe, você observou de algum lugar ou aprendeu de alguém ou alguma coisa. Arte é dar a sua forma a esse conhecimento. Mentira número 3. Entender entender de negócio vai matar a minha criatividade. Essa é a mentira mais conveniente para quem lucra com a sua ignorância. Gravadoras, distribuidoras, intermediários, todos se beneficiam quando o artista não entende a máquina. Mas pensa, saber ler um contrato matou a criatividade de alguém? Entender de onde vem a sua receita te faz compor pior? Saber quem é seu público te fez perder a alma? Cara, não, é o contrário.
Quando você entende o negócio, você ganha liberdade. Liberdade de dizer não, de escolher parceiros, de cobrar justo, de investir certo, de não depender de ninguém para validar o seu trabalho. Ignorância não protege, ignorância entrega, entrega você nas mãos de quem entende o que você se recusa a aprender. É a porta para você ser explorado. A mentira número 4. Saturado. A cena tá saturada, não tem espaço para mim. Saturação é uma ilusão de quem olha de longe. De perto, toda cena tem lacunas enormes, nichos não atendidos, públicos ignorados, propostas que ninguém está fazendo. Saturado é o mercado para quem tenta fazer exatamente o que todo mundo já faz. É o mercado da média, da mesma forma, para o mesmo público. Se essa é a sua estratégia, sim, tá saturado. Mas aí você não é artista, pô. Artista não trabalha na média. Ele tem que operar no diferente, no criativo. É, e assim, se você encontra o seu recorte, a sua voz, o seu público específico, não existe competição, porque ninguém mais é você. O problema não é a saturação, é a indiferenciação. E indiferenciação é sintoma de quem nunca parou para pensar com clareza. Quem sou? Para quem falo? O que ofereço que ninguém mais oferece? Mentira número 5. Isso é para quem começou antes, mais novo, com mais recursos, para os escolhidos e bababá, mais não sei o que, mais não sei o que. A mentira do timing e da condição. Se eu tivesse começado aos 18 anos, se eu tivesse o equipamento certo, se eu morasse em São Paulo. Número 1. Todo mundo que começou antes também teve anos de invisibilidade. É só você ver os depoimentos de muitos artistas. Você só vê resultado, você não vê o percurso, survivorship bias. Você olha os que deram certo e acha que o timing, as condições, foi o diferencial. Não! Olha os milhares que começaram no mesmo momento que esses caras e não saíram do lugar. Timing não é diferencial, sistema é o diferencial. Segundo, os recursos necessários em 2026 para construir uma carreira artística são menores do que em qualquer outro momento da história. Celular grava, IA edita, distribuição é gratuita e acessível, você consegue fazer tudo com um notebook. O custo de entrada, galera, é quase zero. O que não é zero é o custo de persistir sem inteligência. É para isso que você precisa de um método, não de dinheiro. Agora, olha o padrão dessas 5 mentiras. Todas fazem a mesma coisa. Elas transferem a responsabilidade para algo externo. O mercado é saturado, a indústria é injusta, o timing não é meu, o negócio vai me corromper, a minha arte deveria se vender sozinha. Tudo externo, tudo fora do seu controle, da sua responsabilidade. E sabe o que acontece quando você acredita que tudo que importa está fora do seu controle? Você para de agir. Por que agir se nada depende de mim? Essas mentiras, elas são paralisantes, elas são crenças limitantes. E são mentiras, porque existe um espaço enorme de coisas que dependem só de você. Coisas que você pode mudar, decisões que você pode tomar, habilidades que você pode desenvolver hoje, sem pedir para ninguém, permissão para ninguém. Ato número 4. A saída. O que precisa existir? Como é que eu saio? Como eu vou para frente? Então, eu não vou te dar uma fórmula milagrosa aqui, tá? Mas eu vou te dizer o que precisa existir para você interromper esse loop. 3 condições básicas. Condição número 1. Um espelho honesto. Você precisa ver com clareza brutal onde você está, sem anestesia, sem assim mesmo, sem comparação com quem está pior para você se sentir melhor, sem comparação com quem está melhor para você se fazer de vítima. Um diagnóstico real da sua situação financeira, da sua base de fãs, da sua trajetória. Você está acumulando ou você está repetindo? Se você não sabe responder isso com números, você está no escuro. Inteligência é isso, é sair do escuro. Não é ser gênio, é ter informação para decidir de forma inteligente. Condição número 2. Uma direção que não depende de milagre. Viralização é milagre. Ser descoberto passivamente é milagre. Ter sorte é milagre. Milagre não é estratégia, milagre não é replicável,
Milagre não é escalável. Você precisa de um caminho que funcione mesmo sem nada extraordinário acontecer. Um caminho que acumula com consistência, onde o esforço de hoje faz o de amanhã mais fácil. Você precisa de um sistema onde cada peça se conecta à próxima para construir uma máquina que trabalhe para você, e não ao contrário. Condição número 3: gente ao seu redor no mesmo jogo. Não é gente que torce por você, isso é fácil. É gente que está fazendo, gente acontecendo, gente que entende as decisões que você enfrenta, que te dá feedback real, não elogio, que te cobra quando você some, que mostra que é possível porque está vivendo a mesma transformação, a mesma jornada. E existe algo mais que eu vou te mostrar nas próximas semanas, um mapa completo, da ideia da sua cabeça até o ouvido de quem nunca te viu. São 10 etapas, tá? Mas você provavelmente só deve estar fazendo 2 ou 3. As outras 7 você não sabe onde, não sabe o que são, e é nelas onde você constrói valor. E assim, e para você não achar que isso tudo é só teoria, tá? Deixa eu te mostrar um caso real. Mas antes, um disclaimer. Eu sei que vai parecer que eu estou surfando hype, mas o que eu quero mesmo é honrar um legado. Oliver Tree, compositor desde os 3 anos de idade, DJ na cena dubstep de Santa Cruz no início de 2010. Ele lançava como Tree no SoundCloud, sem tração nenhuma, anos no loop, produzindo, invisível. O que mudou? Ele construiu as 3 condições antes de ser hit. Condição número 1: espelho. Ele entendia exatamente o que não estava funcionando. Sabia que a música sozinha não bastava para reter a atenção no mercado barulhento. Condição número 2: direção sem milagre. Ele criou um sistema de distribuição. Ele criou uma persona visual consistente, o Bocante, o Ginkgo, o Scooter, YouTube como veículo de descoberta, conteúdo entre lançamentos que mantinha a narrativa viva. Cada peça alimentava a próxima, não eram eventos isolados, era construção. Condição número 3: gente ao redor. Ele se cercou de criativos, colaborou, testou, interou com feedback real. Resultado: quando o When I'm Down viralizou, já existia base, linguagem e ecossistema para reter quem chegou. Não foi sorte que sustentou ele, foi sistema. Ele assinou com a Atlantic em 2017, álbum debut número 1 em rock e alternative, bilhões de streams. E em 2016 ele saiu da label para operar 100% independente, no controle total da sua arte. Ele nos deixou há mais ou menos uma semana da liberação desse vídeo, mas a construção que ele fez e o legado que ele deixa prova o ponto. O artista que opera dentro de um sistema acumula. O que opera em eventos isolados evapora. Oliver não esperou ser descoberto. Ele construiu o lugar onde a descoberta pudesse acontecer e levou a mensagem dele ao mundo viver e se expressar de forma autêntica. Que a mensagem dele viva para sempre, tá? Descanse em paz, Oliver. Seu primeiro passo. Agora que você tem uma ideia da coisa, eu preciso que você faça algo antes de fechar esse vídeo. Abre uma nota no celular, pode ser agora, e responde 3 coisas. Ou pode ser depois. Quanto entrou da sua arte nos últimos 90 dias? Em reais, em número real. Quantos fãs reais você consegue nomear? Não seguidores. Gente que volta, que compra, que compartilha. Quantos? O que o seu último lançamento, o que no seu último lançamento alimentou o próximo? Gerou um fã novo que ficou? Gerou conteúdo derivado? Gerou dado para você decidir melhor? Se as respostas te incomodam, se você não conseguiu escrever nada, bom, esse é o espelho funcionando. E o próximo passo é direção, que é exatamente o que vem nos próximos vídeos desse canal. Esse canal existe para construir essas 3 condições: para ser o espelho, para apontar a direção e para juntar gente que está farta de rodar no loop. Cara, eu não sou um guru. Eu não vou te prometer fama em 90 dias, eu não tenho 10 milhões de seguidores. O que eu tenho é uma lente diferente. Uma lente que combina arte com análise, profundidade com praticidade, filosofia com inteligência. No próximo vídeo longo, eu vou usar essa lente para mostrar algo que mudou completamente como eu vejo essa jornada artística.
Uma distinção antiga, tá? Que a gente esqueceu entre o que significa, o que realmente significa sobreviver e o que realmente significa viver. Não como poesia, como coisa papo motivacional, como estrutura operacional, como diagnóstico do modo em que a gente está operando. Cara, se esse vídeo te incomodou, ótimo. Incômodo é o primeiro sinal de que algo está pronto para mudar. E assim, se você investiu em curso, assessoria, clipe, tudo que prometiam e não viu retorno, se está cansado de ouvir acredita no processo sem nenhum número que prove que o processo existe, eu não vou pedir para confiar em mim. Eu vou te pedir para observar. Assista os próximos conteúdos. Vê realmente se a lente é diferente. Se tem uma coisa que eu peço que você acredite. Você é 100% capaz. Confia nisso. 95% estão presos, não por fraqueza, porque o loop é bem desenhado, é um sistema muito bem desenhado. Mas loops podem ser quebrados, sistemas podem ser hackeados. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que você está dentro de um. Agora você sabe. Me diz nos comentários aí, quais das 5 mentiras que eu mostrei mais você se identifica com, você mais te prende hoje?